ó, aqui tá teu mate, que eu tô te contando sobre essa história. E aí, então eu percebi que o teatro na Caixa Preta não me trazia o que eu queria, que era exatamente conectar com mais pessoas. E aí eu saí, me formei no teatro, fui fazer performance, fui me ligar às artes visuais, comecei a pesquisar performance também com uma intenção de poder não ficar nesse registro da representação de alguém no meu corpo. Acho incrível, né, essa capacidade que um ator tem de codificar o seu corpo inteiro em prol de um personagem que não é ele, que é ali uma outra identidade, um outro ser. Pra mim, aquilo, eu queria mesmo era falar do meu ser, pra conectar de fato com os outros de um lugar mais genuíno, mais essencial mesmo, pra mim, né? E aí, tanto que o meu trabalho de graduação foi um texto meu, uma escrita minha e uma performance que não era um personagem. Até a gente tinha que dar, minha orientadora disse, ai, já que a gente precisa de um personagem, porque tu tá te formando em interpretação, vamos chamar ela. Porque não tinha nem nome o personagem, né? Porque não me interessava isso, me interessava a Karina falar para os outros, né? E não assim, ai, a Joana, a personagem ali que eu criei, sabe? Que não era eu. Não, é eu falando. Acho que esse lugar de autoria é muito legal que a performance tem, porque um performer, a obra de arte dele é o corpo, né? Tu vai usar pra fazer a performance o teu corpo como objeto de arte ali. E aí isso me interessa plenamente, assim, porque daí é eu com o meu corpo, com a minha pele, com os meus olhos, com o meu cabelo, com a minha fala, falando com as pessoas e comunicando algo, né? E aí eu queria ir pra lugares mais cheios de gente, aí eu fui pro centro da cidade, né? Fiz várias pessoas, eu tenho muito orgulho disso, porque eu fiz uma performance chamada Impenetrável, que é um cubinho de madeira só com as arestas de madeira, e eu nua dentro dele, e eu fiquei 40 minutos na frente do mercado público, daí a polícia chegou, porque assim, isso é importante dizer, que todo artista de rua no Brasil tem direito a ir pra rua. Todo artista no Brasil, isso está por lei garantido, pode apresentar o seu trabalho na rua. O que acontece, o que não dá é para algum cidadão se sentir ferido. Isso não dá. Então eu sabia que alguém ia se sentir ferido de eu estar nua ali. Numa posição intrauterina, eu tapava super bem sexo e peitos. Não era a minha intenção ficar falando sobre isso. Sim. Então a minha posição era toda meio de tapar isso mesmo, assim. E cabecinha assim. Então eu ficava numa posição intrauterina, num cubinho de 70 por 70 centímetros. E tem muito, assim, fico feliz com isso, porque uma semana depois, daí saiu em todos os lugares, balanço geral. Balanço geral. O que você acha da mulher nua do centro? E uma semana depois saiu a primeira mulher pelada correndo, lembra? E depois a outra e depois a outra. Bom, meu pai me ligou. Eu olhei meu celular na hora, tinha 5 chamadas não atendidas do meu pai. E eu falei, o que tá acontecendo? Fiquei super nervosa, não sabia ainda do feito da mulher. Meu pai infartou. Meu pai quase infartou. Tipo, filha, porque ele já sabia da performance do Impenetrável dele, disse, filha, é tua mulher que tá correndo pelada no parcão. Eu, não, pai, não sou eu. Quer um? Não quero. Isso, já tomei vários. Não, isso foi engraçadíssimo, né? Não sou pai, não sou eu. Mas aí foi a primeira mulher, foi lindo, porque teve a ver, uma semana depois, e eu fico, será que teve alguma coisa a ver aí com a minha performance? E aí se sucederam essas performances, e agora eu já tô pensando em outra, pra fazer no meio meio passou na tua cabeça, ou assim, qual era a tua intenção? Era exatamente observar o meu corpo completamente livre de qualquer coisa, de qualquer roupa, na sua essência, no seu mais puro, no meio da cidade. Né? Eu fiz no lar do Guilherme Pérez, onde circulam 150 mil pessoas diariamente na frente do mercado público. Então eu pesquisei esses números, qual lugar em Porto Alegre tem mais gente, é nesse lugar que eu quero. Né? E aí, para um artista, cara, isso é meio viciante, assim, eu não consigo mais pensar nas minhas performances sem ter esse registro de muitas pessoas envolvidas e gente chegando, né? Porque é isso que me interessa, saber quanto mais gente vê a imagem que eu tô propondo, mais legal. E essa imagem hoje eu não faço mais, daí o Impenetrável, porque a última vez que eu fiz ele foi na Redenção, num domingo, e eu consegui o que eu queria, porque na verdade é um conceito do Joseph Beuys, que é um artista de performance alemão.
E ele trabalha com o conceito de estrutura de... só um pouquinho, deixa eu ir lá. Estrutura social. A performance como uma escultura social. Estrutura é bonito também. Escultura social de um artista ir pro meio e fazer uma performance, seja mesmo na galeria. Ele traz esse termo assim, de uma escultura social, corpo como uma escultura social. Nossa, isso pra mim sempre me moveu muito a fazer essa performance, porque era criação. Tem uma coisa aí, Elliot Sica, com seus, também com seus penetráveis, o nome da performance é Impenetrável, então tem essa referência conceitual, e Joseph Beuys, os dois, Hélio e Joseph. Quando eu fui na Redenção e veio um cachorro fazer xixi em mim, aí ali eu ganhei tudo que eu precisava. Saiu na Zero Hora uma super foto assim, escrito: nada acaba com a concentração da performer, e dá um cachorrinho assim, fazendo xixi em mim. Me mijou todas as pernas. O Antônio, a mulher: Antônio, sai daí, Antônio, sai daí. E o Antônio mijando na minha obra. E era lindo, porque daí eu disse, cara, nada mais escultórico do que um cachorro vir fazer, é uma escultura. Que tá ali, ele se sentiu, tipo, super tranquilo pra poder fazer xixi, porque era algo que não se mexia, algo que tava ali escultoricamente. E quanto tempo tu ficava? Ali foi 1h30, acho que 2 horas. No Rio eu fiquei 2 horas. Imóvel? Mudava a posição, porque pro corpo chegou um momento que ele começa a formigar muito, né? Aí eu mudava a posição, eu variava entre 4 posições. Sempre tá cuidando pra esconder, assim, essas partes que eu não era essa questão, né, de mostrar. Mas era alguém impenetrável, né, que fica ali totalmente fechadinho em si próprio dentro de um cubinho. Essa coisa de que às vezes a gente se fecha a esse ponto, só que não existe, né, porque o cubinho era todo aberto. Então as pessoas entraram, teve uma senhora que meteu uma água pra dentro, assim, me deu: toma, querida, o que é isso que tu tá fazendo aí? É uma penitência, o que tu tem? Tá tudo bem? E eu só pensava, porque eu não falava, né? Eu só pensava, gente, a penitência ela deve ter penitências, porque as pessoas falam a partir de si, né? Ao verem uma imagem, assim. Então é maravilhoso. E aí nisso, Leite, eu comecei a perceber que o meu corpo ali, naquele momento, tinha todo um jeito de estar na vida, uma orientação, uma plenitude, um estado de atenção plena. Eu percebia tudo, eu ouvia tudo que acontecia, era tudo muito forte, intenso, tipo as pessoas se aproximando do cubo. Quando alguém se aproximava do cubo era: uou, que intenso, como é forte alguém se aproximar do meu corpo. Isso existe, né? Campo eletromagnético realmente existe. Então, todas as coisas que eu tava querendo pesquisar de física quântica, era uma investigação. Uma super investigação. Estavam ali presentes, né? Nessa coisa de poder encarar o corpo como um lugar de acontecimento. A vida passa por nós a partir do nosso corpo. Nosso corpo é o nosso instrumento de estar na vida. Não. Qual o uso que a gente hoje dá para o nosso instrumento? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas quando chegam aqui no estúdio, né? Qual o uso que tu dá pro teu corpo, pro teu instrumento de estar na vida? Como é que tu faz uso do teu corpo hoje, nesse momento? E aí, pra mim, a performance me ajuda muito a compreender esse lugar de meditação, de estar aqui agora, de mindfulness, né? Encontrar esse lugar mesmo de plenitude, integração plena com o meu corpo no meio ambiente. Assim, como eu estando completamente em mim, eu também ofereço algo relevante pro mundo que eu vivo, que eu moro, pro planeta, né, que eu habito. Porque a gente vê muito um lugar de separação no corpo, né? Mesmo a medicina tradicional faz muito isso, né? Vou fazer uma cirurgia no joelho. Tá, mas calma. O joelho tá completamente ligado com o cotovelo, tá completamente ligado com o meu soltar pra vida, que tá completamente ligado com o dar e receber, que tá completamente ligado com... Então, quer dizer, tem todo um entendimento que vem dos povos ancestrais, e muito, dos nossos aqui sim, muito, mas agora dos orientais, que é onde eu também acabo indo beber, assim, né, desse conhecimento védico, no conhecimento dos Vedas, né, que é a base filosófica do Bartók, que é hoje que eu trabalho aqui no estúdio. E aí, nesse entendimento de corpo performático, de corpo que está ali oferecendo o máximo da sua performance para o lugar onde ele está colocado, eu comecei a sutilizar e fazer trabalhos de preparação corporal de artistas e loucos. Né? Comecei a trabalhar com saúde mental, trabalhei 5 anos no SUS, no Centro de Atenção Psicossocial, a partir de uma residência.
de uma especialização, que eu fiz uma especialização em saúde mental coletiva, sempre com essa ideia de poder estar percebendo o ser humano, a mente do homem. Sabe, eu não tenho uma formação psicológica, nunca fiz uma faculdade de psicologia, nem uma formação em psicanálise, por exemplo, que são coisas que eu gosto. Pero estudei isso e vivenciei isso de outros modos na minha vida, né? E aí, praticando muito esse lugar do corpo, entendendo esses registros no próprio sangue, corpo, artéria, isso sempre me interessou mais. Porque o que nós somos constituídos? A gente tem água, tem fogo, tem terra, tudo dentro da gente, né? Os 4 elementos estão aqui colocados, os 5 elementos. Éter está aqui no nosso campo. Então, quer dizer, todo esse entendimento desse nosso ecossistema, que é onde a gente vive, nós estamos dentro do planeta Terra. Agora, o planeta todo está dentro do nosso corpo. Ele está inteiro aqui. A gente é esse lugar de ecossistema, bioma, tem um monte de bichinho dentro da gente e tal. Esses entendimentos me interessavam sempre muito. E aí, no trabalho com a saúde mental, começou a ficar muito forte esse entendimento de o que a gente de fato está fazendo com o nosso corpo, né? Dessa medicalização, esse uso abusivo de químicos, né? E num lugar de acabando por eu tô falando de opaco, né? Opacizar o nosso brilho, a nossa identidade mesmo. Porque no momento que tu te embota de remédios, pode ter uma ajuda para determinado lugar do ser, assim, para determinada parte desse ser. Agora, tem outras que não são atendidas, tem outras que são diminuídas, tem outras que então tem muito efeito colateral nesse uso químico que hoje está dominando, né? Tipo, o que a gente mais vê em termos de saúde mental, emocional é o uso de químicos. Pilulinha para isso, pilulinha para aquilo, pilulinha para aquilo. Então, isso sempre me causou um certo o que a gente tá fazendo com o nosso corpo mesmo, né? Enchendo ele de pilulinhas, de pills, né? Pra determinada coisa, pra ganhar isso, pra diminuir aquilo, tem outros jeitos mais naturais da gente trabalhar esse tipo de coisa, né? Tem um trabalho eu gosto muito do Ivaldo Bertazzo, que é um homem de São Paulo que trabalha com corpo, e ele trabalha com o corpo nas periferias, ele é um coreógrafo, mas ele se interessa muito pela saúde do corpo. E uma coisa que ele diz muito é que, na verdade, o que envelhece antes no homem é o seu gesto. Isso pra mim foi uma coisa uou. Que o Ivaldo diz, o que envelhece na gente é o nosso gesto fica mole. A gente perde a tonicidade no corpo, a gente ganha papada porque a gente não exercita essa expressão da boca, do maxilar, a gente não sorri, a gente sorri menos, a gente vai sorrir. Então, esse lugar do gesto com tonicidade, ele diz que envelhece mais do que o tempo, né, gente? A gente se envelhece pela nossa não movimentação, pela nossa não expressão. E a pílula, ela diminui ainda mais a expressão. Eu nunca vou esquecer de uma paciente do CAPS que um dia chegou pra mim e falou assim, ai, Karina, eu tô percebendo que esse sorriso que eu tô, não é meu, na verdade, é do remédio que eu tô tomando. Porque eu comecei a sorrir. Só que assim, não é exatamente o meu sorriso. E aquilo... Então, hoje eu digo que eu sou uma sutilizadora corporal, né? A sutilizadora corporal, ela foi criada, ela se deu em mim muito desse registro de poder encontrar lugares mais sutis mesmo, mais orgânicos, mais naturais, de poder se trabalhar e poder estar melhor em termos de saúde, sabe? Porque a gente realmente não precisa de intervenções drásticas com o nosso corpo. Ele próprio tem nele próprio toda a capacidade de ficar bem. Toda a capacidade de ter saúde está na gente, sabe? Partindo disso, então, daí o que eu comecei a fazer? Preparar artistas e loucos. Então, eu trabalhava com artistas e loucos por um tempo na minha vida, assim, né? No hospital psiquiátrico e com artistas preparando para cinema, performances e tal, se utilizando o corpo, preparando ele para determinada experiência que os artistas iam ter, né? No teatro, no cinema e tal. E aí eu fui fazer mestrado na educação e a minha orientadora, que é a Paula Zordan, uma pessoa super linda e super incentivadora de todo esse trabalho e pessoa muito sacada em termos de arte e dessa conexão entre arte e educação, né? Como que a gente faz hoje educação sem perder esse lugar de compartilhamento com as pessoas, né? A educação não se faz a ferro e fogo, a educação se faz compartilhando, a educação se faz trazendo prática, né? Trazendo experiência. Então, muito
Paulo Freire, assim, lindamente também. E a Paola sempre me dizia, Karina, eu não entendo, vamos abrir esse... Todo mundo tem direito a se utilizar o corpo, né? Eu não entendo por que esse lugar tão fechado, tão esse lugar... Porque uma das minhas grandes musas musa inspiradora, assim, musas do trabalho é a Lígia Clark, né? E Lígia, no final da sua carreira, ela tinha um espaço aberto. O ateliê dela era um espaço terapêutico. As pessoas iam se terapeizar. Todos os objetos relacionais, o que ela começou a trabalhar no final, assim, da história, era pra gerar saúde. Então as pessoas entravam, se deitavam num grande colchão de isopor e ali ela ia trabalhando com esses corpos. Trabalhando com água, trabalhando com plástico. Na época, plástico, anos 70, o plástico era a grande descoberta. Hoje jamais Lígia, com certeza, estaria viva, jamais estaria trabalhando com plástico, né? Então hoje, claro, eu uso essa inspiração da Lígia para criar objetos sutis, mas não a partir de matérias-primas que são de impacto positivo, né? Tudo no trabalho da Sutil hoje é de impacto positivo, né? Então, por exemplo, pedras preciosas, que são super... Eu faço muito uso desse material mineral, né? Eu não compro mais pedras preciosas, porque assim, eu tô comprando o quê? A exploração do nosso planeta, né? Não tenho como ser condescendente com isso. Todo o trabalho está interessado em impacto positivo, sustentabilidade, né, para o nosso planeta e para nós próprios. E aí, então, todas as pedras que a gente usa hoje no trabalho são coletas dos próprios clientes que trazem, dos lugares de viagem que vão e das minhas próprias coletas, né? Então, eu chamo de coletas sutis, são coletas da natureza, de materiais da natureza que vêm para o trabalho. Que eu percebo que brilha pra mim, eu digo, quer trabalhar? E a pedra vem pro trabalho. E aí faz o seu trabalho, quando eu percebo que já tem ali alguma coisa que já tá me pedindo pra devolvê-la pra natureza, eu devolvo pra natureza e outras pedras virão, outros galhos, outras madeiras, outros objetos naturais vêm pro trabalho pra nos ensinar. Porque, na verdade, toda a lógica da Sutil é a lógica da natureza. Então, todo o uso das plantas, o uso dos materiais que a natureza oferece é exatamente poder que eles tragam essa lógica natural que eles têm para dentro do trabalho para influenciar o nosso corpo a cada vez viver mais na sua lógica natural e não na sua lógica sintética, química. Porque tem também hoje, tem corpos que têm uma lógica química, sintética, que são regulados por químicos. A gente vê muito isso. Agora, todo o trabalho da Sutil é exatamente devolver essa lógica mais natural. E aí, há 4 anos atrás, surgiu, eu já estava com todo esse princípio da sutilização, de objetos sutis, exercícios sutis para o corpo, porque a minha grande onda é poder receber um corpo, não, e olhar para esse instrumento, para esse ser, e perceber o que é que ele está precisando de fato exercitar mais, praticar mais, para melhorar a sua performance, para melhorar a sua presença, sabe? E os exercícios são simples. Por exemplo, é diminuir o pensamento. Se a pessoa chega muito cheia de pensamentos, pensando demais, muito atarefada mentalmente, muito preocupada, criando problemas, porque problema na verdade não existe, né? Se a gente for pensar, o problema de fato não existe. Na verdade, o problema seria uma grande oportunidade de poder resolver criativamente alguma coisa na tua vida. Então, o problema é um lugar que a gente inventou. A gente criou pra gente. Isso é um problema. Isso é uma oportunidade de evolução, na verdade, né? E aí, esse entendimento, então, o que eu proponho para essa pessoa? Eu proponho pegar 1 quilo de feijão e contar o feijão. O meu avô fazia isso. Então, para mim, me inspira os meus antepassados, né, que tinham práticas mais simples. Minha família vem toda do campo, né? Então, a família do meu pai é tipo família de colonos alemães. Então, meu pai é um exímio plantador, capinador, ele capina muito bem, ele planta muito bem, ele tem uma conexão com a terra incrível. E isso passou que ele teve que sair, porque no momento que os meus avós tinham a fazenda, o sítio, e eles faziam tudo lá, farinha, cachaça, tudo, ovos, vaca, leite, tudo, eles eram considerados meio, essa vida não dá, vocês precisam ir pra cidade. Os meus avós foram pra cidade. E o meu pai recebia punhetada na mão porque falava alemão. Ele não podia falar alemão, tinha que falar português. Então, quer dizer, foi, né,
essa ceifação, assim, dessas nossas culturas, assim, do simples, da cultura do simples, de alguém que faz o seu próprio alimento. Isso não podia mais, porque o capitalismo que tinha que ser a grande sacada. Então tinha que comprar industrial, tinha que comprar o leite, vai fazer teu leite, que isso, é demodê. E os meus tios, com um pensamento muito assim, fizeram um complô e tiraram o meu avô da fazenda. Disseram, olha pai, tu precisa ir pra cidade. E meu avô começou a ficar muito mal. Eu lembro do meu avô e da minha avó com sacolas de remédios que eles traziam, que eles iam pra farmácia. Eu cheguei a ir pra farmácia com eles pra comprar as sacolas de remédio. Pergunta se na fazenda eles tomavam aquela quantidade de remédio. Então, quer dizer, a gente viu essas saúdes serem reguladas, né? Uma regulação da saúde, uma regulação do modo de vida, né? E isso foi acabando com o sutil, né? Acabando com o simples, com o orgânico. E aí, então, essa contagem dos feijões é exatamente trazendo essa lógica mais solta pra mente. Então, tu fica ali completamente determinado e conectado com aquela ação, só com aquela ação, mais nenhuma, que é de contar os grãozinhos de feijão que estão ali. Isso dá uma suavizada na mente. A mente dá uma oxigenada maior, ela dá uma soltada. Porque geralmente a gente tá com 5 tarefas mentais, né? Pensando ao mesmo tempo. E no momento que eu consigo só conectar com uma tarefa, dá uma soltada, dá um oxigênio maior na minha mente, eu consigo dar uma suavidade melhor pra minha logística interna. Porque a mente é o nosso cérebro logístico do corpo. Um monte de coisas que dá pra falar a partir disso, desses exercícios sutis, assim. Então eu fui criando essas práticas sutis. E há 3 anos, 4 anos atrás, eu fui conhecer uma técnica que já existe, que eu sempre achava que eu ia escrever um livro que chama Corpo Sutil. Esse livro já existe. Esse livro é uma enciclopédia de energia, de práticas de terapêuticas energéticas, né, pro corpo. Então, uma anatomia energética do corpo, que é uma americana, Cindy Dale, chamada, que escreveu, ela chama de Enciclopédia Anatômica Energética do Corpo. E ela escreveu sobre isso. Então, quer dizer, as coisas já estão aí, né? As coisas já estão aí, né? E o que era? E era mesmo, e assim, tu encontrou mais ou menos... Uma amiga me mandou de uma biblioteca no México, de uma livraria no México. Ela disse, olha aqui, o teu livro já existe. Corpo Sutil. Mas quando tu encontrou ele, tu encontrou no livro, o conteúdo muitas coisas. Era uma coisa assim muito próxima ao que tu estava pensando. Exatamente, muitas coisas. E aí eu pensei que o livro era sobre terapêuticas. E eu falei, cara, será que esse meu trabalho é de fato então terapêutico mesmo? Aí foi onde tudo começou a fazer. Aí dá mais sentido. Que aí, há 4 anos atrás, eu conheci o Body Talk. Body Talk é uma prática, uma terapêutica australiana, criada pelo John Velten, tá aí, maravilhoso, 70 anos. E aí o John, aos 38 anos, ele acordou um dia e tava paralisado em cima da cama dele. Só que o John é um acupunturista exímio, ele saca tudo de pontos de conexão no corpo, de tudo, energias, meridianos, vem estudo todo oriental e tal, é australiano. E ele disse, gente, que isso? Ele falava, estava consciente e não se mexia mais na cama. Acordou, teve o corpo paralisado. Chamou todos os amigos neurocientistas dele e disse, olha, faz uma ressonância inteira do meu cérebro, que deve ser alguma informação que não está chegando pro resto do meu corpo, né, do meu parasimpático e tal. O simpático não está falando com o parasimpático está falando com o simpático. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui de não comunicação no meu corpo. E aí os caras fizeram ressonância do cérebro, nada. E o John fazia várias horas já que estava daquele jeito, né? Acho que 38. Esse meu professor que sabe bem contar. E fazia várias horas já que estava daquele jeito. E ele disse, não, só um pouquinho, gente. Então, se tem alguém que sabe o que está acontecendo com o meu corpo, quem é? A sabedoria inata que existe. Então, dentro do Body Talk, você vai trabalhar muito com esse princípio da sabedoria inata. O que é a sabedoria inata? A sabedoria inata é essa força criadora, inteligente, que está em tudo, inclusive na gente. Então, não existe assim a sabedoria inata da Letícia, a sabedoria inata da Karina. Existe a sabedoria inata, que também está no nosso corpo. Essa força criadora, inteligente, que também está dentro da gente. Tem vários nomes para ela, né? A gente pode falar de Deus, Brahma, Buda,
matriz, os quânticos falam em matriz, os índios chamam de grande mistério, tem muitos nomes. E dentro do Bartók a gente vai trabalhar de sabedoria inata. Essa sabedoria inata, o John disse, cara, é essa sabedoria inata que pode me ajudar. Como que eu vou comunicar, então, com essa sabedoria inata diante dessa situação que eu tenho aqui? Daí chamou a mulher dele, também é uma diva bruxa maravilhosa, disse, me põe aqui a minha mão, eu preciso sentir o meu biofeedback neuromuscular, preciso sentir o meu sangue correndo nas veias aqui, para poder comunicar com o meu corpo e compreender o que é que tá acontecendo comigo. Como ele saca muito de corpo, e depois dos anos 80, com a descoberta do código genético, a gente tem o nosso ecossistema rastreado, né? A gente hoje sabe de que é constituído, né? A gente conhece nossas glândulas, a gente conhece nossos neurotransmissores, a gente conhece... Fomos muito longe em termos de conhecimento do sistema, o corpo, né? A partir disso, a gente consegue conversar com o nosso corpo. Perceber o que está acontecendo, se é uma questão química, se é uma questão... E aí, como é que a gente vai conversar com ele a partir de uma resposta de biofeedback neuromuscular? Então, eu calibro no meu braço um sim e um não, e a partir disso, eu entro no corpo e começo a conversar com o corpo. E aí, o corpo vai trazer o que hoje é o desequilíbrio que está se passando dentro, o que hoje está desequilibrado e está gerando um desconforto. A partir desse desconforto, o corpo traz todo o caminho que esse desconforto está gerando, então todos os enfraquecimentos de vínculos internos a partir desse desequilíbrio. E no momento que a gente tem todo esse caminho dentro do Bartók, a gente chama de fórmula, toda essa fórmula, a gente vai então poder implementar a partir de toques sutis essa ressincronização, esse restabelecimento da homeostase do corpo, né? De um equilíbrio integrado dentro do nosso corpo. E esse que é o trabalho. Quando eu conheci isso, sempre fiz muitas práticas corporais. Sempre quis experimentar muito com o meu corpo, oferecer para ele muitos lugares de terapêuticos, assim, de conhecimento, de muita coisa eu fiz, né? Quando a gente trabalha corpo no teatro, isso que o teatro também me ensinou muito, né? Olhar para o corpo como esse instrumento e como que eu deixo isso mais... como que eu converso com o meu corpo, né? O corpo está sempre contando coisas pra gente. A gente tem dores, a gente tem desequilíbrios, a gente tem coisinhas, e o corpo tá o tempo inteiro falando sobre isso. Então eu já fiz muita coisa. E aí quando eu fui fazer uma sessão de Bartók, eu percebi a sutileza que tem disso. Eu falei, opa, aqui tem uma ferramenta sutil, né? Então hoje o Bartók é completamente integrado dentro da sutilização, dentro da sutil, dentro do estúdio, porque ele é uma prática sutil, né? Ele é uma ferramenta completamente sutil. E como é que... Eu queria entender o seguinte, que daí o cara, ele estabeleceu com ele tinha tato. Ele percebia, ele tinha o retorno, o que era tátil, ele percebia. Ele conseguiu ter essa percepção ao tocar as suas veias aqui. Como ele é acupunturista, na acupuntura tem todo um estudo de como que o sangue passa na tua veia. Tanto que tem esses pontos, né, que são acionados com as agulhas, e onde tu percebe que se tem algum desequilíbrio pelo modo como o sangue está passando naquela veia. O sangue pode estar jorrando, o sangue pode estar indo aos pouquinhos, o sangue pode estar... Então tu vai fazendo um equilíbrio pelo sistema do fluxo sanguíneo, né? E aí o John conseguia perceber isso aqui. E a partir desse lugar aqui, de um biofeedback neuromuscular, ele foi estabelecendo uma comunicação e descobriu que ele estava com uma bactéria, que hoje é super conhecida, mas na época não. É Epstein-Barr, é uma bactéria que paralisa, de fato, o corpo. Ele curou a química dele, e aí a partir disso se tem vários acessos dentro do corpo. Então um acesso químico, que é onde tu trabalha com a tua própria saliva, em conexão com o teu umbigo, tu consegue regular a tua química. A hidratação do teu corpo a partir de água no umbigo também, ou no lóbulo da orelha esquerda, também consegue regular. E aí se foi criando dentro do Bartók umas chaves muito simples, muito sutis de comunicação com o sistema do corpo. E é isso que eu faço aqui, uso esses toques sutis, essas coisas, para poder ouvir, então o corpo poder criar modos de equilibrar o corpo, né? Encontrar essa homeostase de novo, energética, química, anatômica, energética, de saúde.
sutilmente, né? Para isso não se precisa cortar, para isso não se precisa abrir, para isso não se precisa fazer nenhuma intervenção agressiva com o nosso sistema. Nosso sistema, ele é todo dentro dele próprio, ele é autocurável, né? Hoje a gente tem um entendimento quântico de que as nossas células estão conversando com a gente pode conversar com as nossas células. Quando diariamente a gente entende que a gente pode se curar, isso é mágico, né? Diariamente ao acordar a gente pode conversar com as nossas células e dizer: células, que bom vocês estão saudáveis, que dia lindo, mais um dia lindo. Tem uma coisa, um princípio muito físico que é bem legal de perceber. Quando a gente se arrepia, o que é o princípio do arrepio, né? O corpo inteiro se arrepia. É o nosso corpo dizendo pra gente que ele se alegrou. As nossas células se alegraram com aquilo que a gente não pode ver, de observar, de sentir. Tem uma alegria que gera em todo o corpo um arrepio, né? As nossas células se abrindo aquela experiência que a gente está tendo, né? Uma emoção, né? É uma emoção. É uma emoção. É uma alegria celular. Então as nossas células, a gente foi longe com isso, né? Nós somos constituídos de partículas subatômicas. Nosso corpo é um conglomerado, né? É um aglomerado de partículas subatômicas, fractais. Se a gente vai muito fundo na célula, muito fundo, a gente vai descobrir um fractal. É algo que é um múltiplo lá dentro. Não se tem uma coisa nuclear, não se chega num ponto só. Se chega no universo. Isso é micro, 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 do micro, do micro, do micro, né? E é um negócio que é todo aberto, todo... Tem até uma imagem que eu gosto sempre de usar. Não sei onde é que tem que exatamente ela não tá aqui, mas se a gente for pegar essa pedra, por exemplo, a gente consegue ter um entendimento, né? Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Que olha como é, dentro desse branquinho, é uma quantidade imensa de caminhos, de processos. Isso é o nosso corpo. Isso é o nosso corpo. Nada é uma coisa só nucleada que se fecha nela própria. Se abre, né? Se abre completamente. Então, todo um trabalho que até então era extremamente intuitivo e de um lugar bem... Porque a minha avó é benzedeira, né? Então, tem essa coisa da magia, tá presente na minha ancestralidade, né? E antigamente era mágico, né? Antigamente era uma coisa que daí só os xamãs, só os iluminados que podiam ter. E hoje a gente tem uma ferramenta como essa de escuta do corpo, que antes era uma coisa tipo assim, não era qualquer pessoa que podia ter acesso a isso, e hoje a gente já tem. Então, todo um trabalho que era intuitivo, de um lugar super sagrado e de um entendimento que, às vezes, até de tirar uma energia da gente que não era legal. Teve esse momento já na minha vida, que eu trabalhava com alguém e eu perdi minha energia se esvaía. Pô, e hoje encontrar essas ferramentas que já... Eu fico bem, né, ao fazer uma sessão de Bartók, eu também fico bem, porque não sou nem eu que estou falando, né, Leite? Isso é muito fundamental também. É o teu corpo, é o corpo da pessoa que está ali falando. Então não é eu que estou falando nada, eu só sou uma mediadora. Dentro do Bartók a gente trabalha que a gente é legume. O Bartóker é um legume, é uma berinjela, é uma abobrinha. Não é a gente que está pensando, é o corpo da pessoa que está pensando, que está trazendo aquelas informações, não. E aí então libera toda uma coisa. Então antes um processo que era intuitivo, agora se torna científico, intuitivo também, né? Porque de certa forma é uma intuição estruturada, é uma intuição que tem aí todo um registro bem conhecido já, né? Bem científico, bem trabalhado, bem desenvolvido. Então hoje a gente tem técnicas de saúde que são sutis, que são quânticas, que são desse universo que a gente já pode usar, né, dessa tecnologia do conhecimento que a gente foi tão longe em termos de ciência. Por que não fazer esse uso na saúde nesse lugar mais holístico? Gosto sempre de pensar num trabalho holístico e científico. Uma coisa separada da outra não me faz sentido, assim. Acho que as coisas são juntas, até porque separar não nos leva a lugares de saúde. A saúde, ela é integrada. Nosso corpo é integrado. No momento que a gente separa as coisas, a gente está criando crises. Não que a crise seja ruim, mas quer dizer, a gente pode estar trabalhando num lugar mais harmônico de saúde, né?
onde as coisas se compartilham, são desenvolvidas. Por exemplo, na Austrália e nos Estados Unidos hoje, na Austrália e no Canadá, o Body Talk já está dentro do sistema de saúde, onde o Body Talker trabalha junto com um médico alopático. Então, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia antes de uma sessão de Body Talk, para ver como é que vai ser isso, para ver como que o corpo, para ver se o corpo está de fato precisando de fato daquela cirurgia. E se aquela cirurgia é um mecanismo mais apropriado. Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente, o cliente chega com uma questão corporal no trabalho, na sessão, o corpo entende o que está acontecendo, ele tem a consciência daquele desequilíbrio e ele se cura. E não precisa fazer nenhum tipo de coisa, de intervenção agressiva, nada. Curas gigantes de câncer, coisas que a medicina tradicional precisaria fazer um tratamento agressivo. E num trabalho como esse, de escuta do corpo, o corpo próprio resolve. Porque no momento que tu tem a consciência do que está acontecendo contigo, tu pode resolver. E mente, coração, intestino seriam os nossos 3 cérebros, né? Dentro do Body Talk a gente vai trabalhar com isso. Com esses 3 cérebros de entendimento. Aqui mais logístico, aqui completamente tá me vindo disseminação, mas não é essa a palavra. Aqui é exatamente o processo de digestão, de assimilação dessa logística, e aqui um processo mais intuitivo mesmo, de entendimento do que é aquela informação. Porque na verdade, né, a energia, a gente fala tanto de energia, né? O que é energia? Energia é informação que vibra. Na verdade é isso. Cientificamente falando, o que é energia? Energia é informação que vibra. Se tudo é informação, porque tudo é informação, tu sabe, tu é fotógrafo, tudo é informação. Desde uma planta, um objeto, uma palavra, são informações. Essas informações têm energia. Então, quer dizer, tudo é energia. É informação, energia, informação, tudo é energia. Né? Então, tudo é desse campo quântico. A física quântica foi longe hoje. A gente sabe que as coisas são constituídas por partículas subatômicas. A matéria é feita de partículas subatômicas, é feita de sutileza. Só que ela é um conglomerado a partir de matérias sólidas, porque ela foi se solidificando a partir de um cimento. Como é processado um cimento? Tem ali uma composição de elementos que gera o cimento. Né? E de onde vem essa matéria-prima das coisas? Da natureza. Então, quer dizer, é um momento que, se a gente expandir o nosso olhar, a gente chega na conexão com a natureza. Tudo que a gente passa a olhar tem natureza. Um copo tem natureza. É uma matéria-prima que vem da natureza. Então, por que eu vou encarar um copo como um copo? Eu encaro um copo como uma energia. Tanto que eu não sei se já aconteceu contigo, com certeza já deve ter acontecido, que aquele objeto que tu meio que dá uma despreza de que saco esse objeto, não funciona mais. 2 dias depois ele quebra inteiro. Por quê? Porque ele sentiu a vibração, ele sentiu a energia que estava sendo mandada para ele ali, disse, quer saber, não faço mais sentido, me quebra. Então, quer dizer, tudo é energético. Por isso no trabalho de escuta do corpo, então a gente passa a entender que tudo é precioso, sabe? Cada momento, cada parte da nossa vida tem muita vida ali colocada. Nada é qualquer coisa, não existe qualquer coisa. Desde que esse qualquer seja... Desde que não existe qualquer coisa desse lugar ordinário. Tudo é sagrado, tudo é extraordinário. Tudo tem vida, tudo tem energia, tudo tem partícula subatômica, tudo é vivo.